Imagine se a tecnologia tornar-se literalmente o seu Deus, e que literalmente há um Deus chamado Deus Máquina. Esse é o preceito teológico fundamental dos adeptos mecânicos de Warhammer 40.000. Advindos do antigo governo Mechanicum, eles conseguiram unificar Marte como primeiro grande governo. E é o que vamos falar hoje. Então, se você gosta do canal, já senta o dedo no like, assiste até o final na velocidade 1, porque o YouTube se importa mais com isso, tempo de retenção para ajudar. E muito obrigado aos membros do canal, aos Irmãos da Guarda, Heróis da Guarda, Orgulho Comissário e aos Ogres. E principalmente ao nosso mais novo Ancião dos Ritos, o primeiro a tornar-se membro Ancião dos Ritos. Vamos lá! Vamos falar da história do Adeptos Mecânicos e um pouco sobre sua religião e cultura. Isso aconteceu ainda durante a Era do Conflito, a Era do Strifer, em que as tempestades de Warp isolaram todos os mundos da Confederação Terráquea. E praticamente todos os mundos caíram em uma anarquia. Destes mundos, tiranias se ergueram, alguns locais focados no caos e na urdidura. Mas Marte não. Marte conseguiu se unificar em uma visão teológica muito parecida com o cristianismo primitivo, com fortes inspirações, obviamente. Mas por quê? Há diversas teorias do porquê Marte se unificou primeiro e ainda na Era do Conflito conseguiu mandar naves para colonizar outros mundos. Um dos motivos é o Void Dragon, também conhecido como Magladroth, um Kitã muito antigo, um dos seres divinos que os Necrontis adoravam. Se você já viu o vídeo sobre a timeline de Warhammer 40.000 e o vídeo resumido sobre a história, você já entende sobre quem são os Necrons e os Kitãs. Então não vou me aprofundar muito nisso. Em suma, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, os Necrons são uma sociedade muito antiga que adorava seres chamados Kitãs, seres que não tinham forma física, mas viviam puramente de energia do plano material da realidade. E devido a uma traição que os Kitãs fizeram contra os Necrons que devoraram as suas almas, estes se rebelaram e conseguiram destruir os seus deuses. Dentre eles, o Void Dragon foi fragmentado em milhões de cacos e são utilizados como energias para que os veículos e equipamentos de Necrons funcionem. Literalmente, os deuses deles viraram baterias. Um destes fragmentos supostamente caiu na superfície de Marte, e dele se criou o Dragão de Marte, uma entidade antiga e extremamente poderosa. E há fortes indícios que este dragão é um dos fragmentos do Void Dragon, o Dragão do Vazio, ainda que não tenha sido explicitamente declarado. Por quê? Porque este dragão antigo supostamente é capaz de evoluir a tecnologia e gerar influência no pensamento. Segundo as lendas, este fragmento foi derrotado pelo Imperador na Antiga Terra, literalmente antes do auge da humanidade. As lendas não são muito claras, mas acredita-se de que, como o Imperador da Humanidade é o Psyker mais poderoso que a humanidade já concebeu, ele usou equipamento antigo que estava na Terra, provavelmente herdado dos Old Ones, e lutou contra o Dragão de Marte, aprisionando-o lá no Planeta Vermelho. Inclusive, na lenda de Warhammer 40.000, e isso inspirou muitas lendas arturianas de cavaleiros derrotando os dragões. Foi esta batalha do Imperador contra o Dragão de Marte. E ele permaneceu lá há milênios, e sua influência objetivamente afetou os habitantes daquele planeta quando os humanos chegaram, e criaram o Mechanicum, o governo anterior aos Adeptos Mecânicos, onde eles vigiavam o dragão. E no livro Mechanicum, de Warhammer 40.000, escrito por Graham McNeill, o dragão, agonizando em ódio, mostra de uma forma involuntária ao adepto Semyon a sua luta contra o Imperador, perto da cidade de Cirene, na Líbia, entre o século XI e XII, ainda no milênio 2, e que o Imperador, na época, era um soldado centurião romano e servia ao Imperador Diocleciano. Como vocês sabem, o universo de Warhammer 40.000 é 40.000 anos após o nosso futuro, com algumas mudanças. E por isso a sua lenda inspirou mitos arturianos e até de outras religiões de guerreiros lutando contra dragões. Mas não se sabe se isso é necessariamente verdade ou apenas uma lenda contada para os Adeptos Mecânicos após a assinatura de aliança entre o Império do Homem e os Adeptos Mecânicos. Mas o fato do dragão desenvolver a tecnologia de Marte é um fato comprovado, tanto que no milênio 25 até o milênio 30, durante a Era do Conflito, quando a humanidade colapsou e a grande federação humana deixou de existir, o governo de Marte foi um dos primeiros a se unificar no Adeptus Mechanicum. Eles se unificaram em uma guerra violenta contra as máquinas cibernéticas que tinham inteligência abominável, IA. Sim, como vocês sabem, se vocês já conhecem a história de Warhammer, o Warp, a urdidura, corrompe a inteligência artificial, ou a influenciando ou literalmente botando demônios para controlar a IA.
Por isso, o Império do Homem e o Adeptos Mecânicos não confiam em inteligência abominável, porque, pela visão deles, sempre será corrompida para o caos. Durante a longa noite, enquanto a Terra foi completamente destroçada, Marte se mantém firme. O mecânico supera os conflitos e começa a mandar naves através da galáxia, criando assim uma confederação. E agora o momento professor de história chato. Imagine que o Império do Homem é o Sacro Império Romano Germânico, se você conhece um pouco de história, o Império colossal, mas fragmentado, com duques, lordes que controlam suas possessões diretamente. Já o culto Mechanicum, lá do 30º milênio, era literalmente uma confederação tal qual as ligas das cidades-estados gregas. Vamos lembrar da Liga do Peloponeso. A Confederação do Peloponeso, ou a Liga do Peloponeso, foi uma união de cidades-estados gregas para lutar contra o Império Persa. Esparta e vários de seus aliados fundaram a Liga do Peloponeso, que fez uma confederação com a Liga Ateniense e juntos lutaram contra o Império Persa. Pense no Adeptus Mechanicum exatamente como isso. Cada planeta Mechanicum é independente, tem sua própria administração, mas mantém a religião de Marte e a cultura dos Mechanicum. Por isso, mesmo sem velocidade mais rápida do que a luz, eles mandaram várias naves por toda a galáxia, praticamente no escuro, para buscar planetas e colonizá-los. Algumas se perderam para sempre, outras chegaram em planetas habitáveis e criaram novos mundos Forja. Mas estes mundos praticamente não tinham comunicação com Marte, pois eram distâncias gigantescas, sem velocidade mais alta que a luz, devido à confusão do imaterial, e sem capacidade de comunicação, pois as ondas de rádio não chegam tão rápido e a comunicação pelo imaterial também não estava funcionando por causa das tempestades Warp. E lembra que eu falei que a questão religiosa é muito importante? O Adeptus Mechanicum ficou na filosofia da religião do culto mecânico, que tem o grande Deus maior, que é o Deus Máquina, e ele existe em uma forma de trindade, igual o Pai, o Filho e o Espírito Santo no cristianismo, que é o Deus Máquina como a força superiora, o Omnissaia, o avatar terreno do Deus Máquina que vive no plano material, porque o Deus Máquina habita todas as máquinas e todos os indivíduos simultaneamente, mas ele tem um avatar que concentra toda a sua sabedoria e poder, que seria o imperador da humanidade lá na frente, que o culto mecânico acreditaria, já vou falar disso. E a terceira parte é a força motiva, ou a força motriz em português, numa tradução meio acochambrada, porque o Warhammer não tem uma tradução perfeita. Eu prefiro força motriz do que força motivacional, porque motive pode ser traduzido para motriz ou motivacional, aí você escolhe. Eu acho força motivacional uma coisa que não tem muito a ver com culto mecânico. Mas, na filosofia deles, a força motriz é o que dá vida e movimento à existência contínua de tudo, tanto aos humanos quanto às máquinas. Então, todas as máquinas, toda a tecnologia e as pessoas em si fazem parte do Deus Máquina, como se toda a humanidade fosse uma grande engrenagem de uma máquina superiora. É uma das interpretações. Só que, como eu disse, enquanto a religião imperial, o culto imperial, que o imperador se tornaria o Deus, é mais como a religião católica, que tinha Inquisição, que tem um dogma mais fechado, mais estruturado, e assim mais fácil detectar heresia e expurgos, imagine que o culto mecânico é o cristianismo primitivo. É muito mais suscetível a fortes heresias, como os nestorianos e os cátaros. É o cristianismo antes do concílio de Calcedônia. Era quando o cristianismo tinha mais dúvidas como funcionava a natureza do Senhor e outras coisas. E por conta disso, mesmo antes do imperador chegar, diversas guerras civis aconteceram entre os mecânicos. Um dos conflitos mais violentos entre eles foi a Guerra dos Conduites, em que duas facções de Technipriests lutaram em um cisma sobre a natureza do Deus Máquina. Os Corpus Cari, mais a favor da força motriz, como a parte mais importante do Deus Máquina, e os Fulgurites, que acreditavam que o Omnissaia era mais importante do que a força motriz. Até hoje eles ainda têm conflitos, mas quando o imperador da humanidade chegou, este conflito reduziu, pois como o imperador foi considerado o Omnissaia, ou o Homem de Saia, o avatar do Deus Máquina, perdão, me perdi por um segundo. A quinta série às vezes fala alto. Como o Omnissaia era considerado o avatar do Deus Máquina, a força motriz começou a perder força em relação à adoração do Omnissaia como a parte principal de representação do Deus Máquina. E quando o imperador chegou, no ano 712 do 30º milênio, ele tinha acabado de unificar um mundo tecnobárbaro, a Terra, e chega a Marte. E lá ele encontra um mundo organizado e unificado. O imperador tinha ciência que não tinha como derrotar o governo do culto mecânico. Não dava, a discrepância tecnológica era tão grande que, apesar do imperador ser um grande tecnólogo, o exército imperial, os Space Marines, a Solar Auxilia não tinham chance, mesmo as legiões sendo muito poderosas.
ainda não estavam prontos. Os Thunder Warriors, que ainda existiam em alguns grupos, não estavam prontos para enfrentar o culto mecânico. Então foi feito um acordo. Foi criado o Tratado de Marte, ou o Edito de Marte. Por quê? Porque o Imperador da Humanidade é um ateísta racionalista. A verdade imperial, a Imperial Veritas, que ele criou, dizia que não havia divindades. Nada estava acima do poder humano. Nada. E o culto mecânico acreditava que existia o Deus Máquina, que é literalmente o todo que a humanidade faz parte, engrenagens. Por sorte, por ser um grande psyker e um grande tecnocrata, um grande grupo de sacerdotes tecnológicos viram o Imperador como o avatar do Omnissiah, pois os Technopriests usam um pouco da energia do Warp, energia Psyker. E o Imperador é um Psyker muito poderoso, o mais poderoso Psyker que a humanidade já concebeu. Então, quando eles olharam para ele, viram, é o Omnissiah, é o Homem de Saia, é o avatar do Deus Máquina. E a maior parte do culto mecânico declarou lealdade ao Império do Homem. Mas como conciliar duas filosofias completamente discrepantes, uma religião e uma ateísta? Foi por isso que o Imperador conseguiu fazer com as grandes cortes dos Mechanicum o Tratado de Marte, ou o Tratado do Olimpo. É um acordo diplomático entre o Império do Homem e o Mechanicum Marcianus, em que seus primeiros termos foram vinculados e ratificados no ano 739 do 30º milênio. E se você estiver com um pouco de dúvida de como funciona a nomenclatura da numeração, o vídeo sobre a timeline explica melhor. Mas eu vou dar um exemplo. Como é o ano 739 do milênio 30.000, na prática é o ano 30.739. É só você inverter. Eles põem a década de milênio no final. É assim que funciona o calendário imperial. Então, nesse momento, o tratado foi assinado. O tratado concede autonomia política, religiosa e praticamente administrativa sobre Marte inteira e todos os mundos forjas que poderiam ser encontrados ou fundados depois pelo culto Mechanicum. Lembra que eu disse que eles tinham sido espalhados, que eles mandaram várias naves? Sim, várias sobreviveram. Então, se encontrasse um mundo forja que adorasse o Omnissiah e o Deus Máquina, naquele mundo valeria a administração Mechanicum e não a administração imperial. E pode parecer um pouco absurdo, mas o Império do Homem vira e mexe fazia tratados. Durante a Guerra da Unificação, muitos mundos tecnobárbaros se uniram ao Império de boa vontade. O vídeo que eu fiz sobre as Guerras da Unificação explica um pouco mais isso. Teve vários mundos de tecnobárbaros legalistas, ou seja, que não foram tocados pelos poderes ruinosos, que se uniram ao Imperador de boa vontade. E graças a esse tratado, o culto Mechanicus teria direito de continuar sua sagrada busca pelo conhecimento através das estrelas. Em contrapartida, o Mechanicum forneceria ao Império do Homem armas, naves, material técnico e bélico que fosse necessário para a Grande Cruzada, para que o Imperador pudesse reunir todos os mundos humanos e assim unificar a galáxia sob a bandeira da humanidade. Há-se dúvidas se esse tratado seria provisório e que o Imperador, quando tivesse um império forte e colossal, iria suplantar o culto mecânico, proibi-los e assim manter a verdade imperial. Mas ele não teve tempo de fazer isso, porque vocês sabem que aconteceu a heresia de Horus logo depois. Se você ainda não conhece, o vídeo da heresia de Horus também está linkado no final do vídeo. E assim seguiu a Grande Cruzada. O culto Mechanicum e o Mechanicum de Marte mudaram de nome, viraram culto Mechanicus, porque usou o Alto Gótico, que é a língua do Império do Homem, que é uma corruptela do latim, e Adeptus Mechanicus. Mas o tratado permite que eles continuem usando a sua língua oficial, o canto mecânico. Só que diferente do alto e do baixo gótico, que é uma língua só, tem várias línguas do canto mecânico. Várias. Pois, como eu disse, os governos mecânicos são independentes praticamente, são confederados e não unitários, como o Império do Homem planejava ser pelo Imperador. Mas lembra que eu disse que nem todos os adeptos do culto Mechanicum aceitaram o Imperador como o avatar do Omnissiah? Estes se tornaram os Dark Mechanicum durante a heresia de Horus. E sim, eles adotaram o nome Mechanicum novamente, em oposição ao Adeptus Mechanicus. Este conflito final aconteceu devido à interpretação das leis universais, ou do direito universal, que são a base teológica do culto mecânico. São ao todo 16 leis. As primeiras 8 são consideradas os mistérios do culto mecânico e as últimas 8 são os avisos do Deus Máquina. As 8 leis principais foram o que geraram o conflito. A primeira lei diz que a vida é movimento direcionado, ou seja, todo movimento da vida é direcionado pelo Deus Máquina. A segunda lei diz que o espírito humano é a centelha da vida do Deus Máquina, e por isso que eles enfrentam Xenos e conseguiram se relacionar ao Império do Homem, porque o Imperador conseguiu convencê-los que os aliens não têm espírito, não têm a centelha da vida do Deus Máquina.
A terceira lei é que a senciência é a capacidade de aprender o valor do conhecimento. E aí é interessante, a senciência todos os humanos e as máquinas têm também. É a energia do Deus Máquina. Mas os humanos são os únicos que têm intelecto, que vem da quarta lei. O intelecto é a compreensão do conhecimento. Por isso que máquinas não podem ter intelecto, não podem ter inteligência, vira inteligência abominável. E aí por isso vem a quinta lei, que a senciência é a forma mais básica de intelecto. Ou seja, máquinas têm senciência, mas não têm intelecto. E através do intelecto se gera a sexta lei, que é o entendimento é o verdadeiro caminho para a compreensão. A sexta lei é uma das mais importantes, porque eles buscam compreender tudo. É meio engraçado, eles podem não saber como a máquina funciona, mas eles têm que saber como montar, como desmontar, como fazer funcionar. Mesmo que não saibam a parte teórica, eles têm que compreender a parte prática. Por isso que às vezes eles fazem várias coisas para aplacar o espírito da máquina e fazê-la funcionar mesmo sem saber por quê, por causa da busca da compreensão. E por fim, a compreensão gera a sétima lei, que diz que a compreensão é a chave de todas as coisas. E essa é uma expressão literal e figurativa ao mesmo tempo, que o culto mecânico quer compreender todas as leis do universo. Por quê? Porque a oitava lei, que é a mais importante, o Omnissaia conhece tudo e compreende tudo. Logo, como o imperador é o Omnissaia, ele deve ser respeitado porque compreende tudo. Só que os Dark Mechanicum não acreditavam que o imperador era o Omnissaia, que ele era um impostor, na verdade. E por isso a Guerra Civil aconteceu. E aí, por conta disso, tem os 8 avisos. E aí tem aquela dúvida. Os 8 mandamentos iniciais vêm da cultura do Adeptus Mechanicum, mas há aqueles que acreditam que os 8 mandamentos posteriores, que totalizam 16, foram criados pelo imperador. Por quê? Porque eles são os que mais se aproximam à verdade imperial. E eles não são as 8 leis, são os 8 avisos, então tem-se essa dúvida. E de propósito não se tem uma resposta clara quanto a isso. Fato é, os Dark Mechanicum não seguem os 8 avisos, só as 8 leis. Os Dark Mechanicum acreditam que estão seguindo o Omnissaia, o Deus Máquina. E em alguns casos, acreditam que o Deus Máquina é uma divindade do caos. Há grupos dos Dark Mechanicums que acreditam que o Varstor, que é um dos demônios maiores do caos, da Forja das Almas, que eu já falei sobre o vídeo sobre as áreas do caos, é o verdadeiro Omnissaia. Mas não vou focar tanto nisso. Vamos falar dos 8 avisos e aí você vai dizer se é ou não referente ao imperador, se ele criou ou já fazia parte da cultura. Porque, inclusive, agora abrindo um parêntese para fora da lore, indo para o lado da escrita, a GW criou primeiro os 8 mandamentos iniciais, muito tempo atrás, já citadas no primeiro Codex, mas reveladas no livro Dark Heresy, de Leftward, onde fala as 8 leis. Já os 8 avisos apareceram posteriormente no Guia Definitivo de Warhammer, já bem mais recente, e em outros contos menores também. Então, agora vamos falar dos 8 avisos com o boné da paranoia. Os 8 avisos são canônicos, mas eu vou dar uma interpretação utilizada pela teoria. E não se preocupe, não terá Malau aqui. Não sei se a GW fez de propósito, mas seria extremamente inteligente que os 8 avisos tenham sido criados pelo Imperador, já personificando o Omnissaia para poder fazer o culto Mechanicus ajudá-lo. O primeiro aviso, ou a 9ª lei. O mecanismo alienígena é uma perversão do verdadeiro caminho. Ou seja, os adeptos mecânicos não podem estudar tecnologia alienígena a menos que tenham autorizações especiais. O segundo aviso, ou a 10ª lei. A alma é a consciência da senciência, ou seja, os humanos têm alma, pois têm a consciência de sua senciência, coisa que as máquinas não têm. Aí vem a 11ª lei, que é o que muita gente acha que o imperador criou, que diz que a alma só pode ser concedida pelo Omnissaia. E que a senciência sem alma é o inimigo de todos, que é a inteligência artificial, a inteligência abominável. E por que acham que o imperador criou isso? Porque o imperador, a verdade imperial, como vocês sabem, o imperador já sabia que existiam os deuses do caos. Ele criou a verdade para tentar afastar os humanos dos deuses do caos. Então, ao dizer que a senciência sem alma é inimigo de todos, ele estaria alertando ao culto mecânico sobre o caos, sem necessariamente revelar o caos para eles, para que eles se afastassem da inteligência abominável, porque a IA é corrompida pelo caos. A Silica Animus. O 13º mandamento é muito mais interessante. Ele diz que o conhecimento dos antigos, ou seja, dos que vieram antes, está além de qualquer dúvida.
Ou seja, não é para perguntar como o SCC funciona, como coisas muito antigas funcionam. Você só faz funcionar. Isso limita o risco dos mecânicos evoluírem demais a tecnologia e suplantarem o Império. Será que o Imperador fez essas últimas? Não sei, só estou dizendo que pode ser. O 14º aviso diz que o Espírito Máquina guarda os conhecimentos antigos. Então os conhecimentos antigos devem ser guardados pelo Espírito da Máquina. Os humanos devem ter cuidado ao estudá-lo. O 15º diz que a carne é falível, mas o ritual honra ao Espírito da Máquina. E é por isso que os Tech Priests vão trocando as suas partes orgânicas por partes mecânicas, enquanto puderem se manter vivos, obviamente. Só que você estar ligado na máquina não é tão eficiente quanto você utilizar a máquina. Então talvez fosse uma forma de evitar que os Tech Priests ficassem fisicamente fortes para combate. Não sei, novamente é só uma conjectura. E por fim vem a 16ª lei, que romper o ritual é romper com a fé. E isso causa um paradoxo em toda a estrutura do culto mecânicos. E por isso que eu acho que o Imperador pode ter criado de propósito. Porque, como o ser orgânico é imperfeito e deve-se sempre confiar no ritual, muitos Tech Priests seguem o ritual em vez da compreensão. Eles só fazem e repetem que a máquina funcione e não tentam compreender para criar nova tecnologia, o que enfraqueceria eles mecanicamente para depois o Imperador poder derrubá-los. Entende como tudo se encaixa? Eles ficam muito ocupados, catalogando cada giro de botão, aperto de parafuso, para que o ritual de ligar a máquina funcione, e qualquer desvio desse ritual pode causar um evento cataclísmico na visão deles. Ou seja, em sua maioria, o culto mecânico não está passando conhecimento, e sim passando modos de fazer as máquinas funcionarem. Então eles estariam perdendo o conhecimento e enfraquecendo para que depois o Império do Homem Racionalista pudesse suplantá-los. É isso. Tirando agora o boné da paranoia, deixo isso a você. O que você acha? Essa interpretação dos 8 avisos é minha, com o boné da paranoia. Pode não ser nada disso, podem ser que os 8 avisos estejam ligados às 8 leis da cultura dos mecânicos e da fé. Mas é muito engraçado que os 8 avisos, de certa forma, enfraquecem a busca do conhecimento das 8 leis. Parece um freio para a filosofia inicial. E os Dark Mechanicums são aqueles que não seguem os 8 avisos. Eles tentam criar IA, por exemplo. Um dos maiores Dark Mechanicums de todos foi Kelbor Hall. Ele ficou do lado do Império por bastante tempo, mas ele sempre criticou a visão do Imperador. Achava que ele era só um déspota tirânico. Queria apenas limitar a investigação tecnológica dos mecânicos e subordiná-los. É o que ele acreditava. E durante a heresia de Horus, o Mechanicum também foi dividido. A maioria dos mecânicos ficaram legais e leais ao Império, mas alguns grupos, liderados muito pelo Kelbor Hall, foram para o caos. Ele uniu forças com os filhos de Horus, com a condição que a autonomia dos Mechanicums fosse asseguradas e que fosse autorizado eles buscarem novas tecnologias, coisa que o Império limitou com o Tratado de Marte. E esse cara era o Fabricator Geral, ele era o chefe de Marte na época. Sim, enquanto no Império do Homem, o chefão, o Império da Humanidade, era legalista e o Horus, o segundo no comando, virou caótico, para Marte foi o contrário. O Fabricador Geral, o chefão, caiu na heresia. Ele queria libertar, entre aspas, Marte do jugo imperial. E o segundo no comando do governo de Marte, o Fabricante Locum, ou Fabricator Locum, que é o segundo título mais importante subordinado ao Fabricator General, ou o Fabricador Geral, permaneceu leal ao Imperador e a ideia é que ele era o Omnissaia e iniciou a Guerra Civil do Planeta Vermelho. Só que os legalistas eram minoria em Marte. Enquanto no Império do Homem a metade das legiões se dividiu e a metade da Solar Auxilia e das outras tropas se rebelaram, ou seja, ficou mais ou menos meio a meio, mas dentro das tropas heréticas teve legiões que ficaram divididas, como aconteceu no massacre de Sivan III, por exemplo, em que as legiões mais fortes, que eram os Imperador Childrens, as crianças do Imperador, os World Eaters, os Devoradores de Mundos, a Death Guard, a Guarda da Morte, e os Lone Wolves, ou os Lobos Lunares, lutaram em uma guerra civil. Ou seja, perderam suas forças, então já começaram a guerra um pouco mais fracos do que as outras legiões, mesmo tendo elemento surpresa. No Cisma de Marte, não. No Planeta Vermelho, os legalistas eram minoria, e o poder institucional se manteve ligado ao novo Mechanicum, que depois viraria o Dark Mechanicum. E se não fosse o apoio dos Punhos Imperiais, os Imperial Fists, com a força do primeiro Capitão Sigismundo, sim, aquele que funda os Black Templars depois, e a guarda dos Custodes, que tinha alguns regimentos,
eles não teriam conseguido resistir, porque eles perderam. Sim, os traidores venceram, eles conseguiram bloquear Marte para atacar a Terra. E as tropas legalistas tiveram que fazer tática de guerrilha para tentar reconquistar para ajudar no cerco da Terra. A história da crise de Marte, do cisma de Marte, é muito maneira. Só quando o Imperador conseguiu derrotar o Horus, que o Dark Mechanicum teve que recuar. Ou seja, os adeptos quase acabaram ali. Com a retirada dos novos Mechanicum, ou dos Dark Mechanicum, os adeptos conseguiram reorganizar o seu planeta e se tornaram ainda mais zelosos defensores da sua fé em defesa do Omnissiah, porque na cabeça deles, o sacrifício final do Omnissiah foi para que o seu culto fosse mantido, como se fosse o sacrifício do Cristo. É isso mesmo, é nesse paralelo que acontece. Por isso que, apesar das heresias que às vezes acontecem, os mecânicos se mantêm muito leais ao Império, em alguns casos mais ainda do que outros grupos. Eles são fanaticamente enraizados no dogma do culto mecânico, e os seus mundos forjas fortalecem a humanidade com muito afinco. E graças ao retorno do Roboute Guilliman, o Papai Smurf, como chefão do Império, ele deu uma maneirada na restrição de busca do conhecimento dos mecânicos. Porque era muito comum deles criarem uma tecnologia nova e falarem: não, a gente não criou não, a gente redescobriu, tá? Essa tecnologia era lá da época do conflito, a gente só encontrou ela de repente, não foi a gente que criou não. Mas graças ao Guilliman, agora eles estão autorizados nas altas patentes da cúpula dos Mechanicums, em alguns casos, sobre supervisão do Império, criarem tecnologias novas em alguns casos. O Belisaurus Krall é um exemplo desse, ele é um mago mecânico que tem essa autorização. Ele foi quem trouxe o Guilliman de volta. A única restrição é a proibição absoluta de criar a Animo Sílica, a inteligência abominável, a IA, porque eles sabem o risco que os poderes ruinosos causam. Não sabem como o caos corrompe as IAs. Só sabem que de fato ele corrompe. E sim, o caos corrompe sim, tá? Tecnicamente uma IA pode até resistir ao caos, mas elas são mais fracas e suscetíveis, tanto para serem corrompidas por dilemas lógicos, quanto literalmente para ser apagada do servidor e botar um demônio no lugar, porque já tem processamento suficiente para isso. Enfim, esses são os adeptos mecânicos, esquecidos, desrespeitados, mas eu acho eles muito maneiros. A história deles é maneira. A história de todo mundo de Warhammer 40.000 é maneira, mas eu acho essa ideia deles perderem a Batalha de Marte e verem o sacrifício do Imperador como uma ideia, tipo, a Cristo, eu acho um paralelo muito interessante. E deixo nesse vídeo uma pontinha para o meu próximo vídeo, que vai ser sobre os paralelos da história do mundo real em Warhammer 40.000. Já falei sobre as referências da literatura, tá aqui no card ao lado. Mas agora o próximo vídeo será sobre os paralelos com o mundo real. E, meu camarada, são muitos. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, inscreva-se, curta e comente e vire membro. Veja um outro até o final na velocidade 1. É o que mais ajuda. O YouTube gosta desse tempo de retenção. Isso é o mais importante. Muito obrigado aos membros. Graças a vocês que tudo isso acontece. Então, muito obrigado aos Ogrins, aos Irmãos da Guarda, aos Heróis da Guarda e aos Orcúdios do Comissário. E eu gosto de agradecer especificamente para um novo membro do canal, o primeiro que se tornou um ancião dos ritos. Muito obrigado, Eduardo José 4088. Você é o primeiro ancião dos ritos. Um venerável deste humilde canal de um humilde professor de história, que fala do seu hobby na internet porque ama o Warhammer 40.000 e outras histórias. Um hobby para aguentar o meu trabalho difícil como professor de história numa escola no interior do Rio de Janeiro. Então obrigado, até a próxima, aqui é o Arauto, e lembre-se, o Imperador protege, mas um bom ter carregado ajuda.